Fábio Sementelli era a personificação do sonho americano. Um imigrante italiano carismático que começou cortando cabelos em um porão em Toronto e ascendeu ao topo da indústria da beleza em Los Angeles, tornando-se vice-presidente da gigante Wella. Conhecido afetuosamente como Big Daddy, Fábio era um mentor amado, um pai dedicado e um marido que, após 20 anos de casamento, ainda parecia viver um conto de fadas com sua esposa, Mônica. No entanto, em uma tarde ensolarada de janeiro de 2017, esse cenário de luxo e sucesso foi estilhaçado. O homem que dedicou a vida a elevar os outros foi encontrado sem vida em seu próprio refúgio particular, deixando para trás um rastro de sangue que levaria a polícia a um submundo de segredos obscuros, aplicativos criptografados e uma traição tão meticulosamente planejada que desafiaria a compreensão de seus amigos mais próximos e de sua própria família. O que parecia ser um crime aleatório escondia, na verdade, uma trama de obsessão e ganância que aguardava o momento exato para atacar. No dia 23 de janeiro de 2017, a tranquilidade da ensolarada cidade de Los Angeles foi brutalmente substituída por um cenário de pesadelo em uma das áreas mais ricas da região. Isabella Sementelli, uma jovem de 16 anos de idade, retornava para sua residência no bairro de Woodland Hills após um dia produtivo que incluiu suas obrigações escolares e uma entrevista de emprego em uma lanchonete de sanduíches italianos, buscando seguir os passos de trabalho árduo e dedicação de seu pai. Ao chegar na luxuosa propriedade por volta das 16h15, ela percebeu um detalhe alarmante que fugia da rotina. O veículo Porsche preto, que pertencia ao seu pai, não estava estacionado na garagem habitual. Isabella entrou na residência pelo acesso lateral e, ao olhar através da grande janela da cozinha, que dava para a área externa, viu o que parecia ser seu pai sentado em uma cadeira de pátio próxima à piscina. A sensação inicial de normalidade desapareceu instantaneamente quando ela entrou no imóvel e notou marcas de sangue espalhadas pelo chão, nas paredes e na própria porta que dava acesso ao quintal. Ao sair para o pátio, a jovem deparou-se com uma cena de violência extrema. Fábio Sementelli estava caído sobre a cadeira, sem vida, tendo sido vítima de um ataque brutal com faca que resultou em múltiplos ferimentos profundos em seu rosto, pescoço e tórax. Tomada pelo desespero, Isabella discou para o serviço de emergência às 16h54, enquanto tentava desesperadamente realizar os procedimentos de primeiros socorros orientados pelo operador. Poucos minutos depois, sua mãe, Mônica Sementelli, apareceu no pátio e juntou-se à filha nas tentativas de ressuscitação cardíaca até a chegada definitiva dos socorristas. Infelizmente, os ferimentos eram fatais, e Fábio foi declarado morto pelas autoridades médicas às 17h exatamente. A vítima desse crime bárbaro era um homem admirado internacionalmente e carinhosamente apelidado de Big Daddy por seus alunos e colegas de profissão na indústria da estética. Fábio Sementelli era um talentoso imigrante italiano que transformou sua paixão pela beleza em uma carreira de sucesso global. Ele iniciou sua trajetória de forma humilde em Toronto, no Canadá, onde demonstrou sua enorme ética de trabalho ao abrir um salão de beleza no porão da casa de sua família, junto com sua irmã Morella. Sua habilidade técnica e carisma o levaram a trabalhar nos bastidores de grandes produções cinematográficas de Hollywood, cuidando da imagem de estrelas como Russell Crowe, Jennifer Lopez e Jackie Chan. Com o passar dos anos, Fábio tornou-se um executivo de alto escalão na indústria, ocupando o cargo de vice-presidente na renomada empresa de beleza Wella e na Coty Professional Beauty, onde liderava mais de 500 funcionários e servia como mentor inspirador para jovens talentos. Ele vivia com Mônica, sua esposa há 20 anos, em uma luxuosa mansão com piscina e jardins bem cuidados, desfrutando de um estilo de vida privilegiado que incluía férias exóticas e carros de luxo. Além de suas duas filhas com Mônica, Isabella e Jéssica,
Ele tinha um filho de um relacionamento anterior, chamado Luigi, que via no pai um exemplo de superação e determinação. Para todos ao seu redor, os Sementelli formavam uma unidade familiar perfeita, e Fábio frequentemente declarava em entrevistas que sua família era o pilar mais importante de sua existência, tornando a crueldade de sua morte ainda mais incompreensível para toda a comunidade. Nas primeiras horas após a descoberta do corpo, a polícia de Los Angeles concentrou seus esforços na hipótese de um latrocínio cometido por criminosos profissionais. Esse pensamento era fundamentado no fato de que a região enfrentava uma onda de invasões residenciais violentas perpetradas pelos chamados ladrões do bata e entra. Esses grupos eram conhecidos por monitorar bairros ricos e invadir propriedades de celebridades para subtrair grandes quantias em dinheiro e joias, tendo como vítimas figuras como Nicki Minaj e Alanis Morissette. A investigação inicial analisou as filmagens de segurança de uma residência vizinha, que capturaram 2 indivíduos vestindo casacos com capuz correndo em direção à propriedade dos Sementelli às 16h18. Posteriormente, às 16h53, as câmeras registraram o veículo Porsche preto sendo retirado da propriedade. No entanto, ao processar a cena do crime detalhadamente, os detetives notaram inconsistências profundas que não batiam com o comportamento habitual desses ladrões de residências. Embora o carro tivesse sido levado e abandonado a cerca de 5 milhas de distância, e o aparelho DVR que armazenava as imagens de segurança da mansão tivesse sido arrancado da parede da garagem, itens de valor óbvio e fácil transporte foram ignorados pelos invasores. Fábio ainda usava em seu pulso um relógio da marca Rolex, avaliado em $8.000, e sua carteira com documentos e dinheiro permanecia intacta em seu bolso. Além disso, não havia sinais de gavetas reviradas ou tentativas de arrombamento de cofres, e a quantia de $11.000 em dinheiro, mencionada por Mônica como possivelmente desaparecida, não parecia ser o foco principal dos criminosos. A cronologia dos eventos também chamou a atenção das autoridades, pois Isabela chegou em casa apenas 60 segundos depois que os assassinos fugiram no veículo, indicando um planejamento que visava atingir o executivo exatamente quando ele estivesse vulnerável e sozinho. Enquanto os investigadores processavam a cena do crime em Woodland Hills, o foco da investigação começou a se deslocar de um assalto aleatório para pistas biológicas incontestáveis. O trabalho da perícia técnica foi fundamental ao identificar amostras de sangue no local do assassinato que não pertenciam à vítima e nem a qualquer membro da família Sementelli. Essas mesmas evidências biológicas foram localizadas dentro do veículo Porsche preto de Fábio, que havia sido abandonado em uma rua a cerca de 8 quilômetros de distância da residência. Através do cruzamento desses perfis genéticos com os bancos de dados das autoridades, os detetives obtiveram uma correspondência exata que apontava para Robert Baker, um homem que na ocasião tinha 53 anos de idade. Robert Baker era conhecido pelos Sementelli como um instrutor de raquetebol e treinador físico que trabalhava em uma unidade da academia LA Fitness frequentada pelo casal. O levantamento do perfil de Baker revelou um histórico criminoso altamente preocupante. Ele era um criminoso sexual registrado, tendo sido condenado no ano de 1993 por atos lascivos com uma menor de idade, que era sua própria enteada adolescente. Além de suas atividades na academia, Baker também possuía uma carreira paralela como ator na indústria de filmes para adultos. Apesar de sua presença atlética e do círculo social de pessoas ricas que treinava, sua situação financeira pessoal era extremamente instável. Ele morava em uma casa alugada e dividida com um colega de quarto, enfrentando dificuldades constantes para arcar com suas despesas, o que contrastava de forma nítida com o sucesso financeiro e a vida luxuosa de Fábio Sementelli. Apenas 6 dias após a morte brutal do executivo, um serviço memorial foi realizado no mesmo pátio onde o crime ocorreu,
e a presença de Baker nesse evento trouxe à tona novas e graves suspeitas. Robert Baker compareceu ao velório e circulou entre os amigos e familiares de Fábio, oferecendo condolências, com uma postura que muitos consideraram estranha e fora de lugar. O que mais despertou a atenção das testemunhas foi o fato de Baker estar com um curativo visível no dedo indicador de sua mão esquerda. Deborah Ord, uma amiga próxima de Mônica, que já suspeitava do comportamento da viúva na academia, achou a presença daquele homem profundamente perturbadora. Agindo por instinto, Deborah utilizou seu telefone celular para tirar fotografias de Baker secretamente durante a cerimônia e entregou essas imagens aos investigadores. Munida com a confirmação do DNA e as imagens do suspeito ferido, a polícia estabeleceu uma vigilância rigorosa sobre o instrutor e Mônica. Para não comprometer a investigação, os detetives utilizaram uma estratégia de disfarce, mantendo o contato com Mônica como se ainda estivessem focados exclusivamente na busca pelos assaltantes encapuzados. Durante esse período de monitoramento secreto, as autoridades documentaram que o casal continuava a se encontrar e a manter uma relação de intimidade romântica, realizando inclusive viagens para Las Vegas e Myrtle Beach, enquanto em público, Mônica mantinha a imagem de uma viúva devastada pela dor. À medida que os interrogatórios oficiais prosseguiam, as declarações de Mônica Sementelli passaram a exibir contradições gritantes que chamaram a atenção da equipe de homicídios. Ao ser questionada formalmente sobre Robert Baker, Mônica tentou diminuir a importância do vínculo entre eles, alegando aos detetives que o conhecia apenas de forma casual na academia e que não sabia sequer o seu sobrenome correto. No entanto, essa suposta falta de conhecimento sobre Baker era acompanhada por um interesse extremamente aguçado nos benefícios financeiros resultantes da morte de Fábio. Os investigadores relataram que ainda na mesma noite em que descobriu o corpo de seu marido, Mônica começou a fazer perguntas detalhadas sobre os prazos para o pagamento do seguro de vida. Em um primeiro momento, ela chegou a afirmar falsamente para a polícia que não existia nenhuma apólice de seguro ativa, mas essa versão foi desmentida pelo filho de Fábio, Luigi. Segundo o depoimento de Luigi, Mônica o procurou poucos dias após o funeral para tratar de assuntos financeiros e, de forma chocante, ela demonstrava um semblante alegre enquanto acariciava e manuseava os papéis de uma apólice de seguro de vida avaliada em $1.600.000. Luigi sentiu-se profundamente perturbado ao notar que a madrasta parecia estar mais focada na liberação daquela vultosa quantia de dinheiro do que na investigação sobre quem havia assassinado seu pai. Esse comportamento suspeito e a insistência constante no ganho financeiro, aliados às mentiras sobre o seu envolvimento com o homem, cujo DNA foi encontrado no local do crime, colocaram Mônica no centro de uma conspiração criminosa meticulosamente planejada. A investigação avançou para um nível muito mais profundo quando os detetives passaram a analisar a vida digital secreta dos envolvidos, revelando que o relacionamento entre Mônica e Robert Baker era muito mais intenso e frequente do que uma simples amizade casual de academia. Através da quebra de sigilo e da análise detalhada dos registros telefônicos, as autoridades descobriram um volume de comunicação impressionante que ocorria pelas costas de Fábio Sementelli. Entre os anos de 2016 e 2017, Mônica realizou mais de 9.000 chamadas para Baker, enquanto ele retribuiu o contato com mais de 17.000 interações. Essa montanha de evidências digitais, que totalizava mais de 26.000 ligações e mensagens em apenas um ano, demonstrou que metade de toda a vida digital de Mônica era dedicada exclusivamente a este homem. Para se ter uma ideia da magnitude dessa obsessão, ela se comunicava mais com Baker do que com seu próprio marido e suas 2 filhas somadas. Para manter essa relação escondida, o casal utilizava táticas sofisticadas de ocultação, como o uso de aplicativos de mensagens criptografadas, especificamente o Viber, além de se comunicarem por meio de telefones descartáveis conhecidos como aparelhos pré-pagos. No dia em que o crime foi cometido, a atividade digital entre os dois foi frenética.
com a troca de 95 mensagens criptografadas. Em uma tentativa clara de apagar os rastros dessa coordenação criminosa, Robert Baker deletou o aplicativo Viber e todos os dados contidos nele naquela mesma noite, logo após a execução do plano. Outro detalhe que abalou a credibilidade de Mônica foi sua alegação inicial de que não conseguia se lembrar da senha de acesso ao seu próprio telefone celular devido ao suposto estado de choque causado pela morte de Fábio. No entanto, os investigadores conseguiram desbloquear o aparelho e descobriram que a senha era, na verdade, a data de nascimento de Robert Baker, o que provou a profunda conexão entre os dois e a desonestidade da viúva desde os primeiros momentos do inquérito policial. O planejamento e a logística por trás do assassinato de Fábio Sementelli mostraram um nível de crueldade e organização que ia muito além de um simples impulso passional momentâneo. A investigação descobriu que cerca de 2 meses antes da morte do executivo, Robert Baker comprou dispositivos de rastreamento por sistema de posicionamento global, conhecidos como GPS, e os instalou secretamente nos 2 veículos utilizados por Fábio, tanto em seu carro de uso diário quanto em seu valioso Porsche preto. Essa tecnologia permitia que Baker monitorasse cada movimento da vítima em tempo real, transformando Fábio em uma presa rastreada constantemente dentro de sua própria rotina. Além disso, a segurança do santuário da vítima foi comprometida pela própria esposa meses antes do ataque fatal. A investigação revelou que Mônica encaminhou um e-mail para seu amante contendo informações extremamente sensíveis sobre o sistema de câmeras de segurança de sua residência. Nesse e-mail, ela forneceu os nomes de usuário, as senhas de acesso, as credenciais de login e até o manual de instruções completo do equipamento. Mônica também teve o cuidado de atualizar o sistema para que as imagens pudessem ser acessadas remotamente por meio de um aplicativo de telefone celular, garantindo que Baker soubesse exatamente como entrar na casa e onde localizar o aparelho físico que armazenava as gravações para removê-lo após o crime. Na manhã do dia do assassinato, Mônica e Baker se encontraram na academia para uma partida de raquetebol, um fato que ela omitiu deliberadamente em seus depoimentos iniciais aos investigadores. Somente quando foi confrontada com a evidência do DNA de Baker, encontrado na cena do crime, é que ela tentou fabricar uma explicação, alegando que havia ferido o dedo dele acidentalmente com uma raquete durante o jogo. Segundo sua nova versão, ela teria levado uma toalha ensanguentada para casa para lavá-la, o que supostamente explicaria a presença do sangue de Robert dentro da residência e no Porsche de Fábio, uma história que as autoridades consideraram completamente inverossímil. A execução final do plano e a tentativa de estabelecer um álibi ocorreram na tarde de 23 de janeiro de 2017, com uma precisão assustadora. Mônica deixou sua residência às 15 horas e 26 minutos, dirigindo a caminhonete Ford preta da família em direção a uma loja da rede de departamentos Target. As câmeras de vigilância da loja capturaram sua chegada ao estacionamento por volta das 16 horas e 0 minutos. Antes de entrar no estabelecimento para iniciar sua simulação de compras, Mônica permaneceu dentro de seu veículo por alguns minutos, momento em que um homem identificado pelos investigadores como Robert Baker entrou na caminhonete. A promotoria acredita que este foi o instante em que as instruções finais e a confirmação do início do ataque foram transmitidas entre os amantes. Enquanto circulava pelos corredores da loja, fingindo ser uma consumidora comum, Mônica foi vista pelas câmeras de segurança, constantemente fixada na tela de seu telefone celular. Os registros técnicos mostraram que, naquele exato momento, o aparelho dela estava conectado ao endereço de protocolo de internet, ou IP, de sua própria casa, consumindo uma quantidade massiva de dados digitais. Esse comportamento era totalmente compatível com a transmissão de vídeo ao vivo por streaming. Os promotores do caso sustentaram que Mônica estava agindo como os olhos do assassino à distância, assistindo remotamente ao feed das câmeras de segurança de sua mansão. Essa vigilância em tempo real
permitiu que ela monitorasse a movimentação de Fábio e informasse a Robert Baker e seu cúmplice sobre o momento exato em que a vítima estaria sozinha e vulnerável no pátio dos fundos. Além disso, essa conexão permitiu que ela garantisse que os executores tivessem tempo suficiente para deixar a propriedade e descartar as evidências antes que ela própria ou sua filha Isabela retornassem para casa. Esse uso perverso da tecnologia, que deveria servir para a proteção da família, tornou-se a ferramenta principal para garantir o sucesso do assassinato de Fábio Sementelli. Após meses de vigilância discreta e monitoramento constante, a investigação sobre a morte de Fábio Sementelli atingiu um ponto decisivo em meados de 2017. No dia 14 de junho de 2017, os detetives planejaram uma operação de captura, baseada em um pretexto estratégico para observar a reação dos suspeitos. Mônica e Robert Baker foram abordados durante uma parada de trânsito rotineira, sob a alegação policial de que o veículo em que viajavam poderia ser roubado. Seguindo o protocolo de segurança, ambos foram algemados e colocados no banco traseiro de uma viatura policial. O que eles ignoravam era que o automóvel estava totalmente equipado com dispositivos de gravação ocultos, enquanto uma equipe de oficiais monitorava cada palavra a partir de uma van estacionada nas proximidades. Durante o tempo em que estiveram sozinhos na viatura, as declarações de Mônica foram extremamente comprometedoras para a sua defesa. Em um momento de pânico, ela foi ouvida afirmando que alguém deveria ter falado ou traído o casal, reforçando que os investigadores deveriam ter alguma prova concreta contra eles. Essa gravação representou quase uma admissão de culpa sobre a conspiração. Mesmo após serem formalmente presos em agosto de 2017, o monitoramento continuou dentro das instalações prisionais. Mônica foi colocada em uma cela com uma policial disfarçada que se passava por outra detenta. Para essa suposta colega, Mônica confidenciou que Robert Baker não era apenas seu amante, mas sim seu confidente e o seu tudo. A obsessão amorosa também ficou registrada em diversas cartas interceptadas pelos guardas da prisão. Nessas correspondências, Mônica assinava o próprio nome como Mônica Baker, ou Senhora Baker, demonstrando que o plano de assumir uma nova identidade com seu cúmplice permanecia vivo. Em uma das cartas mais perturbadoras, ela expressava o sofrimento de não poder ser tocada ou amada fisicamente por ele enquanto aguardavam o desenrolar do processo judicial. A busca pelo segundo homem capturado pelas câmeras de segurança, que usava um casaco com capuz, levou os investigadores até o estado do Oregon. Através de uma análise minuciosa de registros bancários e telefônicos, a polícia identificou Christopher Austin, um homem de 36 anos de idade que trabalhava como oficial de condicional e liberdade assistida. Robert Baker havia pago a passagem aérea para que Austin voasse de Oregon até Los Angeles, sob o pretexto de uma viagem casual de lazer. No entanto, ao ser detido em outubro de 2017, Austin decidiu colaborar com as autoridades e aceitou um acordo judicial em troca de seu testemunho detalhado sobre a trama. Ele descreveu um evento crucial ocorrido meses antes do crime, quando Mônica convidou Baker e Austin para um jantar em sua residência. Durante esse encontro, onde foi servida pizza, Mônica realizou um tour planejado pela casa, mostrando especificamente o pátio dos fundos onde Fábio costumava relaxar. Ela detalhou as saídas da propriedade e, mais importante, apontou os pontos cegos das câmeras de vigilância que não seriam captados pelo sistema. Austin afirmou sem hesitação que Mônica era a pessoa que desejava a morte do marido e que ela coordenou as informações para que o ataque fosse bem-sucedido. Além disso, o cúmplice revelou que o assassinato quase ocorreu um dia antes, em 22 de janeiro de 2017. Mônica havia enviado uma mensagem avisando que Fábio estava indo até a loja e os dois homens se posicionaram para interceptá-lo. No entanto, Austin admitiu que não conseguiu prosseguir com o ataque naquela data, o que forçou o adiamento da execução para o dia seguinte,
quando Fábio estaria novamente sozinho e vulnerável. O encerramento deste caso trágico começou a se desenhar em 2023, quando Robert Baker decidiu não enfrentar o julgamento completo e apresentou uma declaração de não contestação. Ao aceitar a responsabilidade pelos crimes de assassinato e conspiração, Baker foi sentenciado à pena de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Monica Sementelli, por sua vez, tornou-se o centro das atenções da Promotoria de Los Angeles, liderada pela promotora Beth Silverman. A acusação argumentou que Monica era a verdadeira mente por trás de todo o crime, tendo enganado o próprio marido, suas filhas e os investigadores através de uma performance de viúva inconsolável. A defesa tentou alegar que ela era apenas uma mulher tola, envolvida em um caso extraconjugal e manipulada pela obsessão de Baker, mas as evidências circunstanciais foram consideradas esmagadoras pelo tribunal. Após um período de deliberação que durou 8 horas ao longo de 3 dias, o júri alcançou seu veredicto final. No dia 11 de abril de 2025, Monica foi declarada culpada de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. O júri também confirmou as circunstâncias especiais de que o crime foi cometido para obter ganho financeiro e mediante emboscada, o que é conhecido legalmente como espera. No dia 23 de junho de 2025, o tribunal proferiu a sentença final contra Monica Sementelli. Prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Durante a leitura da sentença, o juiz responsável pelo caso fez questão de enfatizar que, ao analisar todas as provas, ficou claro que Monica foi a arquiteta e a mestre de toda a conspiração para assassinar Fábio Sementelli. Christopher Austin, por sua cooperação essencial na condenação dos mentores, recebeu uma sentença de 16 anos à prisão perpétua. O Rolex de Fábio, que os assassinos deixaram para trás, permaneceu com seu filho Luigi como um símbolo de que o crime nunca foi sobre bens materiais, mas sim sobre uma traição movida por ganância e uma paixão obsessiva que destruiu diversas famílias.